Estamos ao vivo. Vamos esperar o pessoal entrar aqui na nossa live de hoje. Gente, estamos ao vivo. Nós vamos falar, assim, o assunto é extremamente relevante, de muita utilidade para todos nós. O assunto principal aqui de hoje é se você está preparado para o recrutamento em grandes empresas. Eu vou falar com Fábio Sartori sobre isso, vai ser um papo super descontraído aqui, um bate-papo. E quero a participação de todos vocês, mandem perguntas pra gente, tá? Olha, a Renata tá aqui com a gente hoje, quantas celebridades aqui na nossa live. A Atlética também da Físio tá com a gente, olha só. Deixa eu adicionar aqui o Fábio com a gente. Tá conectando já. Olá, Fábio! Tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. E você? Tudo bem, seja muito bem-vindo aqui, viu? Às lives da Unisanto. O assunto de hoje é super interessante, hein? Opa, super interessante. Tem um mercado frenético pela frente. Vai ser um prazer aí voltar à minha casa onde eu me formei, né? Conta um pouquinho disso pra gente. Você se formou aqui pela Unisanta. Eu me formei pelo Santa e foi muito curioso, cara. É assim, eu comecei a fazer faculdade em 2002, ADM, então eu não tinha grana, não tinha nada. E aí o Santa, eu sempre conto nas minhas palestras e treinamentos que o Santa me ajudou a dar esse pontapé inicial na minha carreira. Porque em muitas oportunidades eu ia fazer acordo, porque eu não tinha dinheiro para pagar, e o jurídico sempre me ajudava, sempre Muito bom. colocava o débito de um semestre no outro e tudo mais, e eu fui assim até o final. Fábio, conta um pouquinho pra gente no que você atua hoje. Legal. Bom, eu atuo com recursos humanos há 20 anos, então eu fiz uma carreira executiva em empresas de grande porte, como Bung, Volkswagen, entre outras, até que eu resolvi empreender. E aí, há 10 anos, eu fundei o Grupo Sartori, que é uma empresa especializada em recrutamento e seleção para porto e indústria especificamente, que é a Olha que legal. característica da nossa cidade. E hoje a gente atende o país inteiro. Então a gente atende todos os portos do país, todas as empresas desses segmentos do Brasil. E acoplado ao grupo, a gente tem também uma escola de treinamentos online, né, chamada Escola do Comportamento, que é focada em comportamento, né? Muito legal, muito legal. E dentro desse tema, a gente vai abordar aí, né, se o pessoal está preparado para o recrutamento, né, dentro de uma grande empresa. A gente está vivendo um momento bem delicado, né, Fábio? Assim, essa pandemia, ao mesmo tempo que ela trouxe uma enxurrada de coisas negativas e ruins, ela também acelerou muito o nosso processo tecnológico, né? Dentro dessa situação que a gente está vivendo, o que seria um requisito essencial? Assim, se você pudesse escolher dois ali. Dois requisitos essenciais que o candidato tem que ter para ter um olhar diferente em relação a uma grande empresa. Olha, eu diria que duas competências vão ser fundamentais nesse pós-crise. É um momento que a gente vê um mercado volátil, com muita gente boa disponível por uma força maior, né? Sim. Então isso acirra a competitividade em processos seletivos, é óbvio. Então tem gente que estava ganhando muito mais, negociando salário, inclusive assim para baixo, com uma competência muito grande. Então, se eu pudesse focar em duas competências aqui que serão primordiais nesse pós-crise, eu diria que é intraempreendedorismo, que é ter aquele olhar de dono para o negócio, já que a gente vai viver num ambiente em que nós estamos fazendo mais com menos, né? Sim. Então, mais trabalho, mais produção com menos pessoas. E a pessoa que tem esse olhar de dono para o negócio é aquela pessoa que é capaz de gerar mais resultados para a empresa que ela atua. E a segunda competência é gestão do tempo. Você vai precisar equilibrar muito bem os prazos, lidar com prioridades para que você consiga entregar o que precisa entregar, né? Não é fazer o melhor possível, mas é fazer o que precisa ser feito. Então eu Agora diria que essas duas uma competências. pergunta assim, super diferente, vou te fazer, acredito que quase ninguém tenha te feito essa pergunta ainda. Quando você vai para uma entrevista de emprego, você que é expert aí em RH, em recrutamento, né? Conta muito a sua aparência, a maneira como você se porta, como você se veste. Como que é isso? Eu costumo dizer que existe um momento crucial na entrevista.
São os 2 primeiros segundos, que é o aperto de mão que o recrutador dá no candidato. Ali, pela sensibilidade, o recrutador já sabe se o candidato vai evoluir ou não. Por que eu falo desses 2 segundos? Porque até você ir para frente do recrutador, já rolou um bate-papo por telefone, ele já fez uma triagem, ele já conhece teu currículo, ele já falou com você. Então, mais ou menos, ele já sabe que você tem uma certa competência para o cargo. Na Sim, entrevista presencial, ele vai esmiuçar mais, vai dar mais detalhes do cargo, vai entender até onde que isso funciona. Então, o aperto de mão, ele diz muito sobre o candidato. Então, assim, aparência conta, roupa conta, perfume no tom correto conta, olha só, até o perfume conta, que interessante. tudo conta. Eu até falo, né, que 70% de um processo seletivo é definido no comportamento. Então, Sim, como é que você vai se portar frente ao recrutador? Ele não pode agora, correr esse risco de apresentar para a empresa alguém que seja muito fora daquele perfil, né? sim, sim. Agora vamos falar sobre a língua estrangeira, né? O inglês é realmente essencial ou você acha que alguém pode ser excluído ali por não ter essa segunda língua fluente? Olha, eu até falo que o inglês hoje é como se fosse a faculdade de antigamente, né? É essencial, não tem jeito. Principalmente para quem quer trabalhar dentro de uma grande empresa, de uma multinacional. O inglês é algo que não é mais negociável. As pessoas precisam ter. Tá. E é sim pré-requisito eliminatório em muitos casos. Por exemplo, tem muitas empresas aqui que tem um departamento financeiro aqui, aí você fala, poxa, mas eu sou financeiro, eu faço pagamento e tudo mais, eu preciso falar inglês? Sim, porque a matriz é lá fora e o teu reporte é para fora. Então você precisa sim falar inglês, independente do departamento que você resolva atuar, né? Então fica uma dica aí, né, para os alunos, o pessoal que está assistindo, que também vai assistir a nossa live através do IGTV, que fica postado aqui nas redes sociais da Unisanta, que o inglês, então, é um requisito essencial. E falando também na parte de empreendedorismo, eu queria tirar uma dúvida com você, que é a seguinte. Antigamente, anos atrás, nós olhávamos para o empresário num pedestal, né? Assim, a gente falava, nossa, esse rapaz é empresário, era até chique, né? A pessoa falar que era empresário. O empreendedorismo, ele cresceu de uma forma tão grande nos últimos anos, no Brasil, que está no mundo, que muita gente começou aí a. Não falo se arriscar, porque eu acredito que se arriscar é quando talvez não dê certo. E muitas deram certo, né? Microempreendedores, enfim. Com esse movimento, gerou um inchaço ali, né? De empreendedores, microempreendedores. Como que você analisa esse quadro diante da pandemia em relação a futuro próximo? Olha, o que eu vejo é que assim, existe duas coisas muito diferentes entre empresário e empreendedor. Empresário é o que tem empresa, ponto. Empreendedor é aquele que faz a coisa acontecer. Assim, essa tua pergunta é muito interessante porque eu vejo muitas pessoas empreendendo por falta de opção, quando na verdade empreender é resolver um problema existente no mercado e que você tem uma solução criativa para aquilo. Senão não faria razão de você empreender. Sim. Existem pessoas que começam o empreendimento por conta de falta de emprego e logo elas desistem. Isso é comprovadamente rápido de acontecer entre ela começar o negócio e desistir dele. Porque a vida real de empreendedor é que são muitas barreiras. Eu também pensei que era fácil. E eu fui nessa, eu caí nessa onda de fazer conta de padeiro e falei, pô, se eu tirar aqui, se eu tiver tantas vagas, eu vou ganhar tanto e tá tudo lindo, mas não é assim, né? E a parte ruim ninguém me contou antes. Então eu entendo que para você dar certo no empreendedorismo, você precisa ter um propósito forte de resolver um problema existente que os teus concorrentes não resolvam e tudo mais, e você deixar essa mensagem muito clara para o mercado. Aí sim justifica a tua razão de empreender, né? Ó, eu estou trazendo aqui uma novidade que talvez ninguém possa ter pensado nisso. No meu caso, por exemplo, eu vi uma oportunidade porque eu usava consultoria e eu via que as empresas que prestavam serviço nesse segmento, ela entregava só o currículo, mas sem nenhum dado a mais. Eu falei, tem uma Hum. oportunidade aqui. O meu diferencial vai ser que, se eu entrevistar alguém, eu vou fazer um material de 3, 4 páginas e tudo mais, e eu vou entregar um perfil para que o meu cliente conheça o candidato antes da entrevista.
Isso já foi um grande diferencial na época, né, 10 anos atrás. Sim, sim. E isso justificou a entrada e crescimento da nossa empresa no nosso mercado, porque a mensagem que foi passada é essa, ó, tenho aqui uma coisa diferente. Quer? E aí veio todo esse A mercado oferta e e a gente procura começou a ali, entrar. né? Você tinha o que o pessoal queria consumir, na verdade. Exatamente. Eu vi essa oportunidade e fui fazer. Mas não foi pela falta de emprego, foi porque eu tinha um propósito. Isso Sim. muda tudo, né? E hoje você vê muitas pessoas que não é nem pelo desespero, talvez, né? De não ter outra opção, tentam se reinventar ali, ou vendendo um brigadeiro, ou fazendo. E às vezes a pessoa não tem o tino para aquilo e acaba se frustrando. Isso é uma outra pergunta que eu queria te fazer. Você acha que é necessário gostar do que se faz, do nicho que você atua para empreender, ou você acha que não? Que é algo técnico, que você mesmo não gostando, consegue se dar bem ali? Olha, eu não gosto muito desse ditado que as pessoas falam, né? Faça o que você gosta e nunca mais trabalhará na vida. Eu não acredito nisso. Eu tô cheio de coisas que eu não gosto e que eu tenho que fazer no meu dia a dia. Então, por exemplo, Somos eu dois. não gosto, não é o meu talento ficar olhando coisas financeiras, notas fiscais e tudo mais, mas todo final de mês eu tenho que sentar com o meu financeiro para fazer isso. Então, mas qual é o segredo desse olhar? É você saber que isso faz parte do caminho para você utilizar seus talentos na maior parte do tempo em fazer o que você se dá bem, aquilo que você Sim. se identifica mais. Mas fugir dessa coisa de que faça o que você gosta e nunca mais. Eu não sou tão romântico assim, não, viu? Para falar a verdade. Eu sou bem pé no chão, tô cheio de coisa que eu não gosto de fazer. Eu acho que todo empreendedor também passa por isso, né? Ó, tem um comentário aqui, deixa eu só voltar aqui para verificar o comentário. Do Jorge. Ele tá falando, e não podemos esquecer dos intraempreendedores. Explica um pouquinho pra gente, Fábio, disso. Intraempreendedor é aquele profissional que tem esse olhar de dono, né? Aquela pessoa que olha para um processo que ela faz com um olhar de como é que eu posso melhorar isso. Ela olha para a função dela, para o cargo dela, como é que eu posso ter mais resultados aqui. Então eu até falo que aquela pessoa que não adere à síndrome de Gabriela, eu nasci assim, vou fazer assim, vou morrer assim. Está sempre olhando onde pode reinventar, onde pode mudar para ter sempre o melhor resultado. É como se o dono estivesse olhando para o seu negócio. Como é que eu posso fazer para isso aqui dar certo? Então é o profissional que olha a sua função com esse mesmo olhar. Ó, a gente falou aqui na nossa conversa, a gente falou sobre ter gestão de tempo, né? A gente falou sobre um outro ponto que você falou sobre a outra habilidade, que eram duas. Intraempreendedorismo. Intraempreendedorismo, que é exatamente o que a gente acabou de falar agora. Falamos do inglês, que também é extremamente necessário. Se você fosse me dizer algo além disso, de repente, assim, olha, acho que uma especialização hoje conta muito, ou acho que de repente você procurar áreas de profissões do futuro, o que você diria de dica para quem aí está querendo entrar num mercado diante desse nosso novo normal? Olha, eu diria que assim, um ponto importantíssimo é você principalmente investir em você, tanto técnico quanto comportamentalmente. Muito por conta disso que eu tô te falando, né? Existe uma competitividade que vem por aí absurdamente alta. Pensa o seguinte, ó, antes da pandemia, nós tínhamos lá 12 milhões de desempregados até março. Entre abril e maio, os meses de pico lá da pandemia, onde todo mundo ficou parado, 2 milhões de pessoas de cara já perderam emprego. Então a gente foi para 14 milhões. Contando um pessoal forte que tinha aí, em média, 4 milhões e 700 mil pessoas com contrato suspenso e que existe uma possibilidade de perda desses postos, nós já estamos falando que podemos chegar em 20 milhões de desempregados. Então, isso é uma possibilidade, né? Tomara que não aconteça. Então, olha só aí a competitividade que isso vai gerar. Aí a pergunta que essa se faz é o seguinte: o que é que você fez na pandemia? Onde que você se reinventou? Quais os cursos de graça que você aproveitou de um monte de instituição que estavam te dando aí gratuitamente? O que você fez pelo teu perfil? Então, eu entendo que a capacitação técnica e comportamental ela não é mais negociável daqui para frente. Aquela pessoa que, eu vou entrar aqui para ficar na minha zona de conforto, eu vou fazer bem o que eu tenho que fazer, essa pessoa tende a cada vez ter uma empregabilidade baixa. Eu gosto muito de bater
assunto, e é o que a gente faz todo dia, de falar sobre empregabilidade. E as pessoas falam assim, mas empregabilidade é procurar emprego. Não. Procurar emprego é procurar emprego mesmo. Empregabilidade é você cuidar do teu perfil profissional para você continuar sendo um profissional competitivo na empresa e no cargo que esse você ocupa e sendo sempre alguém que vai estar sendo olhado com carinho para uma futura promoção. Isso é cuidar da Sim, sua empregabilidade. É se manter competitivo dentro da área que você atua. Sabe por quê? Porque lá fora tem pelo menos 150 pessoas querendo a tua cadeira, né? Então, olha só o que que a gente vive, o momento que nós vivemos, né? Então, é muito importante e eu vejo as pessoas com pouco olhar para isso. Ah, se eu estou empregado, tá tudo bem, eu não preciso fazer nada. A gente teve recentemente um terminal que fechou aqui em Santos, onde as pessoas se dedicaram tanto à empresa, empresa maravilhosa. Eu falo que foi um dos maiores cases de engajamento que eu já trabalhei, os profissionais excelentes, só que quando essa empresa falou assim, eu vou fechar, sabe qual, qual foi a reflexão desses profissionais? Eu estou falando isso com conhecimento de causa, porque nós fizemos um programa de recolocação para esse pessoal. Mas o sentimento de todos era o seguinte, cara, eu fiquei 10 anos apaixonado, assim, pelo que eu fazia, eu me apaixonei tanto que eu esqueci de olhar para minha carreira. Hoje eu não sou um cara competitivo, sabe por quê? Minha última faculdade foi em 2005, meu último curso de pós foi em 2006. O inglês eu não fiz, eu negligenciei a minha carreira porque eu estava muito bem. Legal, você estava muito bem. E quando perdeu o emprego? E agora? Sabe? sim. Olha a seriedade que é de você cuidar da tua empregabilidade, né? De você olhar a Uhum. todo momento qual foi o último curso que eu fiz, qual foi a última atualização que eu fiz, como é que eu estou cuidando da carreira, o que que eu estou fazendo por mim, porque lembra, a carreira é de cada um, não é da empresa. Sim, Você sim. está na empresa, mas e quando você não estiver mais? E, inclusive, se acontecer de você perder o seu emprego, a tua empregabilidade estiver alta, você vai demorar menos de 4 meses para se recolocar. Fato. Quando quem tem a empregabilidade baixa, tranquilamente, pelo menos 6 meses para se recolocar. Pelo menos. Achei muito legal essas suas colocações, porque dá uma chacoalhada no pessoal, né? Assim, às vezes a pessoa tá numa zona de conforto que não enxerga que está. E isso profissionalmente, às vezes, é uma ida sem volta. Porque nosso tempo profissional, ele tem um período de início e de fim ali, né? Por mais que depois você consiga se reinventar, você tem aquela curva de subida ali. Se você perde esse time, eu acho que é muito difícil de você conseguir, assim, recuperar tempo de virar uma pessoa competitiva, né? Da geração aí que tá vindo atrás, comendo solto, né? Assim, em aprendizado, em conteúdo, em velocidade também. Parece que eles vêm com um HD melhor que o nosso. Muito mais Eu tenho um filho informação. de 4 anos que ele fala umas palavras que eu falo, meu Onde Deus, tu tirou? onde ele aprendeu? Não, eles vêm muito mais rápidos. Muito mais. Eu tenho uma gráfica que eu falo em palestras, né? Que a gente tem as fases da vida, né? Eu tenho tempo aqui? Pode falar? Pode Pode, explanar? pode, a Tranquilo? gente tem até 8h30. Que eu falo o seguinte: dos 18 aos 24 anos é a hora de você pagar o preço. Você vai ganhar pouco, trabalhar muito, vai engolir sapo, vai aprender. É a hora de você aprender. É a hora de você, sabe, pagar o preço. Dos 18 aos 24 anos. Dos 25 aos 32, digamos que é a fase que você já tem que colocar isso tudo que você aprendeu em prática e ver algum resultado, né? Dos 33 aos 50 é a sua fase de consolidação. Ali você já tem que produzir resultado, que é a fase mais crítica da sua carreira. É onde você tem que aproveitar para promoção, para, sabe, para fazer grana, salário, investimento. É onde você vai colher os frutos do teu conhecimento que você plantou. Para, acima dos 50 anos, você já poder priorizar um pouco mais a qualidade de vida, aquela escolha seletiva, tá um pouco mais estabilizado, sabe assim? Então, eu vejo que essas fases são cruciais. E tudo bem se você está, de repente, com 33 anos e fala assim, pô, eu já devia estar colhendo resultado e não tô. Ótimo que você tem essa percepção agora, tira o atraso, sabe? Corre atrás porque é tempo. Aliás, 33 anos, você está na metade da carreira. Então, claro que você poderia estar colhendo melhores resultados, tudo bem.
Mas já que você não tá, reinventa amanhã. Saindo da live, faz algo por você, né? Porque Muito se você bom. não fizer, ninguém vai fazer. Né? Sim, então assim, vocês estão assistindo essa live hoje, olha quantas dicas legais que o Fábio tá dando aqui pra gente. Assimilem isso, assim, porque nunca é tarde para você conseguir aí, pelo menos se sentir, né, renovado, com conteúdos. Você que de repente quer empreender com alguma coisa, tem alguma ideia, mas não tem coragem para isso. Estamos num momento de crise e eu penso, se eu estiver errada, você me corrige, que as crises é onde a gente encontra as melhores oportunidades. Então, ao mesmo tempo que você tem uma crise, você tem muito problema, então você tem várias formas de achar solução para aqueles problemas e fazer ali, criar uma ideia nova. Dentro desse nosso tema, tem uma última pergunta que eu queria te fazer, que eu acredito que muitas pessoas estejam passando por isso, né? Diante desses últimos acontecimentos, desse último ano, que foi um ano muito arrastado para todo mundo, para o mundo inteiro, como que você enxerga as relações pessoais e familiares de um profissional que não pode envolver e misturar aquilo com o trabalho numa empresa? Porque a gente sabe que na teoria é muito lindo, né? A gente fala, olha, você deixa o seu problema fora da empresa, entra na empresa e trabalha. Mas a gente sabe também que o nosso emocional faz parte do corpo. Não tem como se arrancar ele. Como que você, um especialista em RH, o que você poderia falar para esse pessoal que está passando uma dificuldade de vários, às vezes, problema financeiro, ou problema familiar, ou uma pessoa doente, né, a gente está com Covid aí. Como que você poderia dar uma dica assim, para esses profissionais conseguirem se blindar de alguma forma? Eu costumo dizer que nós não temos duas vidas, nós temos uma vida e dois projetos, pessoal e profissional, mas é uma vida só. Logo, a gente não consegue estar desequilibrado emocionalmente por um problema familiar e entregar uma produtividade acima da média no trabalho. E também a gente não consegue dar amor e carinho em casa como costumeiramente nós damos, sendo que você fez uma besteira lá no teu serviço e pode ser que você seja dispensado. Então é uma vida, dois projetos. A grande sacada é você equilibrar bem esses dois papéis. E aí entra um fator primordial que é você ter inteligência emocional, que é ter o problema ali mensurado, faça um plano de ação para resolver, mas não deixe ele ficar maior do que você. Porque se ele ficar maior do que você, ele vai te consumir. Foco naquilo que você pode controlar, não no que você não pode controlar. Então, por exemplo, a gente não pode controlar o término da pandemia, está fora do controle de qualquer um de nós. Mas nós podemos controlar como é que nós vamos reagir em meio à pandemia. E aí você precisa de um equilíbrio emocional muito grande para saber, apesar de estar difícil, quais são as melhores práticas para eu fazer para mim, para minha vida e para minha família, para que eu não sofra essa consequência que pode ser avassaladora, como nós estamos vendo aí, muitas pessoas com problemas mentais, com problemas de ansiedade, de depressão, porque simplesmente não sabe lidar com isso, sabe? Então, eu dou um conselho aqui que eu falo para todo mundo, eu falo assim, desliga a TV, vai ler um livro, cara, vai ocupar sua cabeça, vai estudar, vai fazer aquele curso, vai investir em você, invista o seu tempo em coisas que vão te fazer bem. É buscar esse bem-estar que vai fazer você não focar no problema para ele ter um tamanho do que realmente ele maior do que ele pode ter. Diminua esse problema, ele já existe, mas controle ele e invista energia naquilo que te faz bem. Essa é a grande recomendação que eu dou. Fábio, a gente recebeu uma pergunta aqui de um seguidor nosso, e parece que ele tem um problema, é isso que eu estou entendendo aqui, ele tem um problema com um colega de trabalho. E isso torna muito desgastante ali a rotina diária dele. O que você poderia falar de dica para esse colega nosso aí, de como sair dessa situação chata? Porque realmente a gente fica às vezes mais no trabalho, né? Quem trabalha em empresas ali convive mais com as pessoas da empresa até do que a própria família, por muitas vezes, né? Diante da carga Perfeito. horária. Como que lida com isso? Então, primeiro entendendo que o problema é dele, não é da pessoa. Então, deixa o problema com ele. Se ele está agindo de má fé, se ele está não tá fazendo o que tem que fazer, se ele não está, deixa o problema dele. Não compra isso para Ele você, acabou de mandar aqui, ó, né? é uma competitividade desleal. Acho que deve ter uma competitividade na empresa e Eu focaria nas variáveis que eu controlo, que é independente do outro, eu vou fazer o meu. Eu vou entregar o meu naquilo que a empresa espera, e se eu puder entregar mais, melhor ainda.
esquecendo o outro, porque senão fica sofrendo, sendo que a outra pessoa não está nem ligando, ou está fazendo isso para que ligue e para que se prejudique. Então, quando você foca em você e no que você tem que fazer, isso vira ruído, e ruído você tira fora do seu dia a dia. Não pega esse problema para si, administra ele e convive com o resultado. A melhor resposta é dar mais resultado ainda. Eu acredito nisso. Muito bom, ó, o pessoal tá gostando aqui da live, muito boa essa live. A gente tá chegando nos nossos minutinhos finais, eu adorei, inclusive, queria marcar com você outros dias aí de live pra gente bater novos assuntos sobre isso, novos papos sobre esse assunto e te convidar já desde agora para isso. Tem muito assunto pra gente falar ainda dentro do seu tema, né? Que é recrutamento, RH, enfim, isso é um mundo que todos os universitários vivem, né? Estão dando parabéns aqui, ó. Parabéns, Unisanta, Fábio e Marcelo. Olha, conteúdo rico, tá vendo? Que legal. Então, eu queria já deixar esse convite para você, mas antes de finalizar, queria que você deixasse uma mensagem, tanto para os nossos alunos, colaboradores e todo mundo que está assistindo a gente ao vivo e vai assistir a gente através do IGTV também. Obrigado, Marcelo e Unisanta. O convite já está aceito. Sempre que me convocarem, estarei aqui. A grande mensagem que eu deixo invistam em vocês, não negligenciem a sua carreira. É o maior ativo que você tem e é o que vai te levar à frente. Eu vejo muitas pessoas, Marcelo, focando nos seus pontos fracos, naquilo que tem que melhorar. Mas pense o seguinte, você, profissional, chegou até esse momento da sua carreira pelos teus pontos fortes. Então valorize os teus pontos fortes e utilize eles principalmente nesse momento de pandemia a seu favor. À medida que você melhora o que você tem fraco, mas a tua atenção nunca pode estar lá. Tem que estar sempre nos seus pontos fortes, porque é isso que vai te levar adiante. Esse é o meu recado maravilhosa final, né? Essa live, muitíssimo obrigada. Para mim foi também muito engrandecedor trocar essa bola aqui com você. Adoro esse tema. E aí já fica o convite, depois a gente conversa com a Marcela lá nos bastidores para a gente marcar as próximas datas. E já queria aqui deixar uma ótima noite para todos que assistiram a live, todos que estão aqui com a gente. E também a você que está assistindo o nosso IGTV. Gente, até mais, viu? Até a próxima. Tchau, Fábio. Até mais, obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa noite.